Graça e paz. Fico muito contente de voltar de novo a essa casa, né? Uma alegria muito grande no meu coração. E rever, né, o rostinho de cada um dos irmãos aqui. Todo mundo aqui me conhece, não precisa nem me apresentar mais, né? Eu estou agora morando ali na Samambaia. E a gente, né, a nossa amada irmã Leila foi que nos trouxe para nós estarmos aqui, né? Foi a ponte aí e nosso amado pastor, né? Pastor Bruno, graças ao Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui junto com ele. Eu tive, assim, o privilégio de conhecer ele ainda na América 2. América 2. América 2. Passou a chave, né? Isso, passei a chave da igreja naquele lugar. E até hoje o trabalho está ali, graças a Deus, né? Crescendo. Ali no setor 18. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, né? Vamos falar sobre uma palavrinha bem conhecida, do versículo 1, vamos ler o versículo 1 e vamos estar vendo também o versículo 6. Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1, depois nós vamos pular para o 6. Amém? Epístolas aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Assim diz o texto histórico. A minha tradução pode ser um pouco diferente, irmão, mas o conteúdo é o mesmo. Mas eis que a fé é a convicção das coisas que se esperam, como se já fosse realidade, e a revelação das coisas que não se vê. Versículo 6 diz assim: porque sem fé é impossível alguém agradar a Deus, pois que é necessário que os que se aproximam de Deus acredite que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. Amém? Os irmãos podem se assentar. Sou eu aqui um pouquinho de pé, de castigo. Irmãos, esse texto aqui traz e nos ensina o princípio de nós recebemos as bênçãos de Deus. No livro de Hebreus fala com mais clareza sobre a fé, né? Com mais convicção o que é fé. E ele traz bem assim que a fé é a convicção. Mas João Ferreira de Almeida fala que é o fundamento, entendeu? Que traz à existência aquilo que na verdade não existe. Ele está fundamentando, tem aquela convicção que aquilo vai acontecer. Fé é isso, é você enxergar através da fé aquilo que os seus olhos físicos não podem ver. E você ter aquela certeza, aquela convicção no seu coração. E aqui bem claro, no versículo 6 fala assim, que é impossível nós agradarmos a Deus sem a fé. É impossível nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. Entendeu? É impossível nós estar num lugar como esse e não tem como a gente agradar a Ele se nós não adoçarmos esse culto com a fé. Entendeu? Porque todos aqueles que se aproximam têm que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador, ou que Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Hoje nós estamos aqui e nós temos que ter a convicção de acreditarmos que Ele existe. Aleluia! E Ele também, Ele é galardoador daqueles que estão buscando a Ele. Então vamos adoçar este culto nesta noite com o ato da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Começa a trazer existência aquilo que não existe. Aleluia. Como é trazer existência? E trazer uma convicção daquilo que não existe, ou fundamentar, trazer ao fundamento aquilo que na verdade os nossos olhos não estão vendo. É acreditarmos que Deus neste momento, aleluia, Ele está aqui neste lugar, representado pela pessoa do Espírito
Espírito Santo. Aleluia! Então tudo é possível para aqueles que acreditam e creem nele ou traz existência com a fé. A gente traz vários relatos bíblicos, históricos do próprio Senhor Jesus, quando ele estava entrando numa cidade, aleluia, uma cidade ali chamada Jericó. Havia-se, de acordo com a parte histórica, que havia duas Jericó, mas não me interessa, o texto fala que ele entrou em Jericó, não importa qual foi das duas. E disse que ao entrar nessa cidade de Jericó, nada aconteceu. O que veio acontecer foi quando ele saiu da cidade. Quando ele estava saindo da cidade, havia-se, o texto fala que havia um homem na beira do caminho. O homem nem no caminho estava, o homem estava na beira do caminho. Ele estava ali como era de costume, mendigando. Ele estava ali querendo pegar algumas migalhas de esmolas, de doações feitas por uma pessoa bondosa. E ele tinha ali, além de ser mendigo ou morador de rua, não sei, entendeu? Mas ele estava além disso, ele tinha uma cegueira. Ele não nasceu cego, mas por consequência da vida, ele ficou cego, perdeu a visão, e ele estava agora ali, sem um futuro, sem uma expectativa de vida. Quando Jesus ele sai da cidade, então ele começa agora a ver um alvoroço, porque aonde Jesus está, não tem como a gente ficar calado, não tem como a gente ficar parado, porque aonde Jesus está, alguma coisa sempre acontece, a alegria vem no coração do ser humano, o entusiasmo, a alegria espiritual. E aquele cego vê o barulho e o tumulto que estavam fazendo, e ele chega agora perto de alguém que estava próximo a ele e fala: moço, o que está acontecendo aqui? Ele: olha, você não está sabendo? Claro que não. Como é que eu vou saber que uma coisa que eu não consigo enxergar? Senão não estaria te perguntando. O tumulto, esse barulho que está acontecendo é Jesus. Jesus está passando. Mas quem é esse Jesus? Olha, você não pode conhecer esse Jesus, mas aonde ele passa, o coxo volta a andar. Aleluia! Aonde ele passa, as pessoas que estão oprimidas por enfermidade são curadas. Pessoas que estão em processo de libertação ou endemoniadas são libertas. Aleluia! Então ele está passando aqui, é por isso esse barulho. Aleluia! E diz que aquele moço agora, quando escutam essas palavras, ele começa agora a gritar bem alto. E ele começa a gritar, e a frase dele era essa: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso se repetia, ele gritando e repetindo as mesmas frases, e até que alguém chega nele e fala: moço, ele não vai te escutar, a multidão é grande, então, e o barulho é bem maior daquilo da tua voz, ele não vai te ouvir. Aleluia! E tu acha que aquele homem desanimou? Aleluia! Ele está com a convicção no coração dele que a história dele ia mudar naquele dia. Aleluia! E diz que ele continuou, ele não parou. Quantas pessoas que por muitas vezes a gente tenta alimentar a nossa fé, a confiança que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer, mas sempre alguém fica falando: ele não vai ouvir você, ele tem muito o que fazer, não vai dar ouvido a você. Eu quero falar para você hoje uma coisa nessa noite: ele está aqui nesse lugar, e ele vai te ouvir. Aleluia! O texto fala que ele não parou, ele continuou clamando, até que chega assim um moço,
aleluia, Jesus para e fala: quem está me chamando? Ele falou assim: é o pobre mendigo, Senhor. E ele está ali gritando sem parar: manda ele ter comigo, aleluia. Jesus ouviu ele. Sabe o que faz a diferença aqui nesse culto? Para Deus mudar a nossa vida é a fé. Muitos podem estar clamando a Ele, muitos podem estar gritando a Ele, mas a diferença, aleluia, do clamor, ele tem que ser adoçado com a convicção da fé, fundamental e trazer existência ao que não existe. E quando aquele rapaz, ele recebe as boas novas e fala assim: olha, o Senhor manda ter com ele. Diz que aquele jovem rapaz, ou mendigo, ou aquele moço, não sei qual era a sua idade, porque não está um relato histórico sobre isso, mas diz que ele se levanta de um salto, ele solta a capa e ele vai ao encontro de Jesus. Aleluia, a alegria é muito grande. Ele tirou uma coisa valiosa, ele tirou a capa dele. Aleluia, qual é o valor que tinha essa capa? Essa capa dava autoridade para ele mendigar naquele ponto, naquele lugar. Aleluia. Então Deus, ele estava jogando ali a única oportunidade que ele tinha de mendigar naquele lugar. Mas ele sabia, ele tinha convicção que a história dele ia mudar naquela tarde. Aleluia. E a tua vida pode mudar hoje. Aleluia. Vai depender da tua fé. Aleluia. Não deixa que ninguém desanime a tua fé. Mas Senhor, o problema não é comigo, o problema eu deixei em casa, é no meio da minha família, é no meio da minha parentela, o problema é na minha área financeira, é na minha fé, na minha saúde. Aleluia, não importa. Importa que você hoje, aleluia, Deus vai ouvir o teu clamor, Ele vai parar no caminho, Ele vai mandar te chamar, Ele vai mudar a tua história. Aleluia. Deus quer mudar a tua história hoje. E disse que aquele rapaz foi levado, e aí quem sabe ele olhava para o moço e falou assim: está tão longe ainda? Calma, nós estamos chegando. Quando chega, ele para, e ele parou porque tu está de frente com ele. Tu está de frente com ele. E diz que Jesus olha para aquele moço. Aleluia. Deus não olha apenas para a parte física, Ele sonda o que está dentro do coração. Aleluia. E Ele olha para aquele homem e fala: o que tu queres que eu te faça, moço? O que tu queres que eu te faça? Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe o que tu está querendo, mas hoje Ele te pergunta, porque Ele quer ouvir da tua boca: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. E de imediato, sem pensar, o mendigo olhou e falou assim: eu quero enxergar, eu quero voltar a enxergar. E diz que Jesus, ele coloca as suas mãos sobre os olhos daquele mendigo e fala: então enxergue-te. Aleluia. Diz que naquele mesmo momento, instantaneamente, os olhos do mendigo, e ele voltou a ter visão de novo. Aleluia. E ele voltou a enxergar, e ele se maravilhava vendo aquilo. Aleluia. O movimento aconteceu. Deus hoje quer mudar a sua história. Agora me pergunte: será que Jesus só mudou a história dele da visão? Não. Aleluia. A consequência dele voltar a enxergar, ele voltou de novo para a sociedade e nunca mais voltou a mendigar. Aleluia. E ninguém nunca mais via aquele rapaz naquela beira daquele caminho. Eu posso imaginar que alguém andou na cidade de Jericó depois do acontecimento e chegou lá e falou assim: ei, moços, não tinha um rapaz aqui que mendigava? Eu sempre dava uma esmolinha para ele. Era um rapaz tão cego, coitado. Entendeu? O que aconteceu? Ele morreu? Porque ele não está mais aqui? Ele veio a falecer? Não. Jesus de Nazaré mudou a história dele. Aleluia. Ele tem muito tempo
Ele veio para isso. Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia. Se o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, aleluia, Jesus veio para que tu tenha vida e meia dela com uma abundância. Aleluia. Oh glória. Estou terminando. Aleluia. Havia-se uma mulher. Havia uma mulher que estava com 12 anos, com uma hemorragia, ou com um fluxo de sangue, ou com uma perda de sangue, aquela parte que todas as mulheres têm, só que isso acontece uma vez no mês, ou entre 2 ou 3 ou 4 dias, mas ela passa e se sente enojada. Agora imagine, você passa 12 anos, todas as vezes vendo e sentindo a hemorragia. E a parte pior não era só ter a hemorragia, porque de acordo com a tradição e a parte da lei judaica, a mulher era considerada imunda. Então essa mulher não podia viver no meio da sociedade, ela tinha que ser isolada. Essa mulher foi isolada e ela foi colocada em um lugar isolada, e tudo que era dando, medicações, como diz o contexto, ela gastou tudo os bens que ela tinha. Era uma mulher que tinha condições financeiras e gastou tudo que ela tinha. Ela gastou tentando uma cura, até que alguém, no texto também não declara quem foi, mas alguém chegou, quem sabe da família, e falou assim: olha, tem um Jesus aí que está fazendo coisas extraordinárias. Toda vez quando a coisa eu só vejo falar, o posto voltou a andar, eu só vejo falar, o cego voltou a enxergar, eu só vejo por falar que pessoas que eram presas da imunda foram libertas. E a Bíblia fala, o contexto deixa historicamente falando, ela falou bem assim, ela botou no coração dela, ela usou Hebreus capítulo 11, ela fundamentou, ela teve a convicção, ela trouxe existência aquilo que não existe, e ela falou com ela mesma: eu vou ter com ele, e ao tocar na sua orla, eu sei que eu vou ser curada. Aleluia. Isso, ela não conhecia Jesus como você conhece hoje, ela não conhece Jesus como você conhece hoje. Aleluia. Esse era conhecido como profeta ou como alguém que tinha falado para ela, mas ela trouxe a convicção da fé, ela trouxe, fundamentou e trouxe existência àquilo que não existe. Aleluia. E além de falar isso, ela foi ter com ele. E eu quero te falar um modelo. Diz que quando ela chegou até ele, certamente o sangue estava escorrendo. Mas por quê? Porque o texto fala que quando ela tocou, estancou. Se estancou, estava o quê? Sangrando. O vestido estava todo molhado de sangue. A facilidade dela chegar até Jesus, qual foi? Porque ninguém podia tocar numa mulher hemorrágica, que se tocasse se tornava imundo. O pessoal abriu a ala para ela. Aleluia. A doença dela, aleluia, naquele momento ajudou a chegar mais próximo de Jesus. Aleluia. E diz que quando ela chegou, sem Jesus perceber, ela tocou na ponta da orla do vestido. É como se fosse um paletó desse por cima do vestido que vinha até a parte de baixo, e ela tocou na ponta da orla para que ele não percebesse. E quando ela tocou, ela sentiu que estancou naquele instante. Aleluia, aleluia. Jesus para e fala: alguém me tocou. E ela olha para um canto, olha para o outro. Mas como, Senhor? Todo mundo te aperta, todo mundo te oprime. Aleluia. Só que alguém me tocou de uma forma diferente. Aleluia. Qual é a diferença? É o que está escrito no livro de Hebreus: a fé, a convicção. Não adianta tu estar aqui hoje, tu vai ter que tocar nele diferente. Aleluia.
E diz que quando tocou, estancou. Jesus falou: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude ou saiu poder. Aleluia, porque a palavra virtude significa poder. De mim saiu poder. E diz que Jesus para e vê a coitadinha toda murchinha, e ele olha para aquela mulher, e de algum dos contextos fala que ele fala assim: a tua fé te curou. Mas em outro contexto fala assim: a tua fé, ela te salvou. Você não está entendendo. Fala assim: a tua fé, ela te salvou hoje. Quem sabe aquela mulher já estava pronta para morrer. Aleluia. Deus vem para dar vida para ela, e vem para dar vida com abundância. Aleluia. Termina por aí. Mas imagina aquela mulher, esperou o pôr do sol, de acordo com a tradição judaica, ela tomou o banho da purificação e voltou de novo para casa. E quando chega em casa, alguns falam assim: mas mulher, o que tu está fazendo aqui? Você sabe que não pode ficar no meio da sociedade. Aleluia. Você não sabe, eu encontrei com Jesus. Mas quem é esse homem? Ele mudou a minha história. Aleluia. Olha, eu quero deixar uma coisa clara para você hoje. O que mudou a história daquela mulher não foi Jesus, foi a fé dela em Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam dele, ou que querem se aproximar-se dele, tem que acreditar que ele existe. Não adianta tu vir para um culto como esse e você não acreditar que ele existe e que ele está aqui. Aleluia. O texto bíblico fala, deixando bem claro, na própria epístola de os Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Aleluia. Mas você, para fazer alguma coisa acontecer na sua vida, você vai ter que acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E ele é recompensador, ele é presenteador, ele vai te presentear hoje. É só você usar a tua fé hoje. Deus vai mudar a tua história. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Não, pastor, eu só vim assistir um culto. Não, mas eu vim para que Deus mude a minha história, na minha casa, na minha vida. Então Deus vai mudar. Aleluia. Usa a tua fé agora para as existências. É os inchaços constantes nas tuas pernas. Aleluia. É a falta de ar. Aleluia. O que é que está te incomodando? Aleluia. Ai, Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu quero deixar uma coisa para você. Ele é clínico geral. Ele faz cirurgia. Ele conhece tudo. Eu já estou sentindo cheiro de hospital aqui na casa do pão. Aleluia. Aleluia. Jesus vai fazer coisa grande aqui hoje. Jesus vai fazer coisa. Usa a tua fé agora, meu filho. Fecha teu olho. Fundamento. Esquece quem está do teu lado. Aleluia. Agora é você e Deus. Fundamenta. Traz existência. Sente a cura. Sente o milagre. Porque Deus vai mudar a tua história. Espírito Santo de Deus, começa a agir agora. Alemas, começa a agir agora. Vai no corpo físico agora, na matéria. Vai, Jesus, vai agora na casa também, manda um anjo lá. Aleluia, Jesus, entra na vida familiar também. Jesus, vai começando a fazer coisa grande. Eu não vou falar de macumba, porque macumba não pega em crente. Aleluia. Maldição nenhuma chegará na tua tenda. Severás. Jesus está começando a tocar na tua vida agora. Siga Jesus tocar aí. Não vai precisar de eu botar a mão na tua cabeça, não. Começa a trazer a existência agora. Faça como aquela mulher hemorrágica agora. Aleluia, eu voltei com ele. E eu só tocar na sua hora. Eu vou ser curada. Demais.
Solta a capa. Vai de compromete. Você vai voltar. Aleluia. E chegar outra vez. Deus vai fazer milagre aqui hoje. Espírito Santo de Deus, eu estou sentindo meu mover nesse lugar. Deus soberano, Senhor, acha agora. Começa agora, Senhor, desentupir veia. Vai começando a entrar no corpo, no físico, na matéria. Vai tirando agora essas dores de cabeça inconstantes que cada vez incomodam a tua serva. Vai mudando agora, Senhor. Vai começando a fazer coisa maravilhosa para que ele possa, o teu povo, testemunhar o que ele tem feito, Senhor, neste lugar. Porque tu és Deus aqui. E todos digam amém.